A primeira arma é a arma da bajulação. Essas pessoas vão se mostrar espirituais. Elas vão se mostrar prontas para dar fruto. Pensa num povo que trabalha. Eles visitam, eles evangelizam, eles oram, pregam, falam da vida alheia, fofoca, faz tudo ao mesmo tempo e tudo junto. Daqui a pouco a gente chega na fofoca. Aí é bom, é muito bom. A gente vai conversar sério sobre isso. Segunda arma. Uma arma que nós chamamos de ocupação. É quando Jezabel agora já ganhou confiança e espaço. Lembra que pode levar semanas, meses, o tempo que for. Confiança e espaço. Agora Jezabel vai trabalhar para ocupar espaços. Vai trabalhar para ocupar, não somente ocupar, ocupar e acumular o máximo de cargos, funções, ministérios que puder dentro da igreja. Eu não estou dizendo com isso que todas as pessoas que ocupam funções, sobrecarregando umas sobre as outras, são usadas por Jezabel. Eu estou dizendo que sempre Jezabel vai se utilizar disso. Por quê? Porque não dá murro em ponta de faca, não faz nada que não esteja visando um resultado mais adiante. Amém? Então vamos lá. Na arma da ocupação, Jezabel está se apresentando como alguém muito espiritual. Essas áreas principais da igreja, Jezabel vai tentar ocupar nesse momento. As áreas de oração, de intercessão, de louvor, de ensino, de destaque que possa influenciar sobre a vida de outros. Jezabel vai procurar ocupar essas áreas. Vai tentar fazer isso. Para quê? Umas para extinguir completamente. Por exemplo, quando já consegue ocupar essas áreas de intercessão, daí a pouco é centrada nas pessoas e não em Deus. Ai, vamos lá, porque é fulano que vai estar lá, que vai orar, é fulano que vai estar lá e é manto. E depois que centrou na pessoa, agora ninguém vai para a igreja orar, vai aonde aquela pessoa tiver. E aí Jezabel está manipulando essas pessoas aqui agora. É para isso que ela quer as áreas de oração da igreja. Quando são em áreas que se destacam, no louvor, por exemplo, ou em áreas que ficam em evidência na palavra, ou alguma coisa assim, é para poder exercer manipulação sobre a vida de outras pessoas, principalmente quando for necessário se posicionar contra a liderança, contra os pastores, mas isso não ocorre no primeiro momento. No primeiro momento, todo mundo quer servir, é uma coisa linda. Qual é o problema? A essência da esposa de Jezabel é rebeldia. O nome dela é descasada, sem marido, casada com Baal, ou exaltada por Baal, Baal exalta. A essência desta ação é rebeldia. Esse povo se mostra espiritual, que é usado por esta ação. Cantam, pregam, oram, trabalham, evangelizam, visitam. Só que tenta confrontar uma pessoa dessa. Aí você vai ver o que é cutucar o cão com vara curta. Tente confrontar para você ver uma coisa. Pensa num povo que quando vão falar é quase franciscano. Oh, você é um amor de pessoa. Agora tenta botar o dedinho na cara e dizer, você está errado. Você vai ver o que é um siri dentro de uma lata, brabo, valente. Tente confrontar, porque a essência dessas pessoas é rebeldia. São rebeldes. Como que elas fazem? Encobrem a rebeldia com muito trabalho. Ao ponto que muitos pastores acabam deixando essas pessoas dentro da igreja, tendo funções que se destacam perante o corpo, porque são, entre aspas, necessárias. Mas é uma benção. Rapaz, se tratasse tal área, seria perfeito. É só um probleminha. Agora esse probleminha aí tira tanta gente da igreja, porque a essência dessas pessoas é rebeldia. Elas não aceitam ser confrontadas. Tente confrontar. O que vai acontecer? Com a conversa mole. Meu tempo acabou neste lugar. Deus falou para mim que vai me levar para outro lugar. Conversa, é porque é firidento, perebento.
Não aceita ser confrontado, as feridas começam a doer e quer sair fora dizendo que foi Deus que falou. Falou coisa nenhuma. É perebento, feridento. É isso mesmo. Eu posso, se eu quiser, eu posso usar um vocabulário riquíssimo. Vai dar na mesma. Eu prefiro falar do meu jeito. É isso que é. Nós estamos vivendo um tempo de crente melindroso, irmão, que o pastor tem que escolher as palavras. Agora não é só mais as palavras, não. O pastor tem que escolher as palavras e escolher o tom de voz. Eu acho legal Jesus. Senhor, Jesus, vem cá. Nós postamos no Face aí essa última pregação tua e no YouTube. Olha, o pessoal tá discutindo a página aí, tá saindo todo mundo, porque a tua última pregação aí foi dura demais. E você não quer ir embora também, não? A porta é ali, ó. Pode ir. Você suportaria esse pastor? Quem aqui queria ser pastoreado por Jesus? Levanta a mão aí. Pessoalmente. Tenho minhas dúvidas. Por quê? Imagina discipulador e discípulo. O discípulo está aqui atrás. Discipulador na frente, o discípulo atrás. Discipulador e discípulo, discipulador e discípulo. Passa para de trás de mim, Satanás. Você suportaria seu pastor dizendo isso com você? Pastor. Ou senão alguém ia dizer, não, pastor, ele vai engolir 5 dentes na mesma hora. A essência destas pessoas movidas por esta ação é rebeldia. Nesse momento elas se mostram espirituais, estão ocupando, estão trabalhando. É aqui que surge o primeiro grande obstáculo, via de regra. Existem exceções à regra. Ao longo desses anos, desde 2010 para cá, eu encontrei até o momento somente 4 exceções à regra. Que 4 exceções à regra? O primeiro grande obstáculo contra Jezabel dentro de uma igreja é uma figura que normalmente não tem nome, a figura da esposa do pastor. Somente em 4 ocasiões, até o momento, eu encontrei 4 ocasiões em que a própria esposa do pastor, ou ela estava sendo usada por esta ação, ou ela estava sendo manipulada por esta ação, mas somente em 4 situações. Via de regra, é o primeiro grande obstáculo contra Jezabel dentro de uma igreja. Por quê? Na arma da ocupação é que surge esse primeiro obstáculo. Lembra que aquelas pessoas já ganharam confiança e espaço, agora elas estão ocupando funções, o pastor está delegando funções para elas. Então, é nessa hora que o pastor está delegando as funções que a esposa vai chegar e vai dizer, não coloque essa cobra aí não, que essa cobra vai lhe morder. E muitas vezes o pastor não escuta. E aí começam as brigas. E a maioria das brigas, o pivô central dos casamentos, e eu conheço vários casos de divórcios, vários, de pastores. O pivô central sempre é a pessoa usada pela ação de Jezabel, sempre, dentro da igreja. Vários casos de divórcio, eu conheço. Casos de infarto, enfim. Mais adiante a gente toca nesse assunto. Então vamos lá. Nesse primeiro momento é o primeiro obstáculo, normalmente, via de regra, porque é o primeiro obstáculo contra Jezabel. Então esta figura será atacada violentamente por Jezabel. Jezabel precisa que a igreja tenha uma visão ruim sobre a figura da esposa do pastor, para que ela não tenha influência sobre o corpo e sobre ele. Então ela será a megera, a general, a briguenta, a preguiçosa e por aí vai. Jezabel precisa que a igreja tenha essa imagem sobre a figura da esposa do pastor. Não conversa com o pastor não, porque a esposa dele morre de ciúme dele. Deixa aspas abertas aí. E nós, como homens, erramos demais em não dar ouvidos à esposa, na maioria das vezes, nesse momento. Por quê? Deixa eu abrir outro parênteses aqui. Ao homem, no ministério, ao homem, casal, ao homem foi dado mais coração e menos olhos. Todo pastor tem que ser meio cego. Como é, pastor? Isso mesmo, você ouviu. Por quê? Se ele enxergar demais, ele não ama tanto. Então o camarada vai errar uma vez. Pastor,
me perdoa, eu quero servir Jesus. Meu irmão, vem cá, vamos lá, Jesus está contigo, tem uma bênção, Deus tem uma obra na sua vida. 10ª queda da figura. Pastor, meu filho, vem cá, estou aqui, vamos caminhar, você é uma bênção. 109ª queda. O pastor, com o mesmo coraçãozão, está acreditando do mesmo jeito que aquela pessoa agora vai. Não, agora ele vai. Não, pastor, me dá uma chance, vamos lá, ele ama do mesmo tanto. Se ele enxergar muito, ele não consegue amar tanto. E aí, ao homem, Deus fez o quê? Mais coração e menos olhos. E a mulher? A esposa? Deus diminui bastante o coração. E arregalou bem os olhos. A palavra é essa mesmo. Para quê, meu filho? Às vezes o pastor, eita, que homem de Deus está chegando na igreja agora, que mulher de Deus, vai ser bênção, vai nos ajudar. A esposa vai olhar e vai dizer, meu filho, não desceu não, está engasgado, vem aqui, viu? A gente, como é besta, ainda insiste e quebra a cara. Essa é a hora, se você é esposa de pastor, eu te dou a liberdade nesse momento. Põe a mão no ombro do seu marido e diga para ele, eu te avisei. Eu digo que são 5 segundos de redenção que você tem, tá? Olha para ele e diz, eu lhe disse. Entendeu? É o primeiro grande obstáculo. Olhe para mim um instante, por favor. É nesta arma da ocupação que esse povo que se mostra tão pronto para servir, pastor, conta comigo. Deixa aspas abertas aí. É nessa hora que começa a ir no corpo. A um irmão, a outro, e a outro, e a outro. Na frente dos pastores, a coisa mais linda. Mas por trás, ei, eu estou me matando nessa igreja. Se eu parar de fazer o que eu estou fazendo, tem quem faça. Não, vai a um e vai a outro. Só tem eu aqui para fazer isso. E ainda é tudo contra mim, ninguém me ajuda, eu para fazer ainda tenho que brigar com todo mundo, nem o pastor. Na frente do pastor é a coisa mais linda. E está indo ao corpo. Até que alguém vai se levantar e dizer, ei, eu estou aqui nessa igreja desde antes de você chegar. Se você parar de fazer o que você está fazendo, tem quem faça não. Jezabel agora ouviu o que queria por enquanto. Porque não dá murro em ponta de faca. Não faz nada se não for visando um resultado mais adiante. Agora Jezabel vai ao corpo. Ela começa a ter acesso às pessoas. E esse povo, quando vai às pessoas, sempre se mostra muito vítima. É muito vítima. Nunca tem culpa de nada. É sempre incompreendido. Olha, eu disse isso assim, assim, mas entenderam mal. A minha intenção é ajudar. Eu quero melhor. Eu não me levantei contra ninguém. Eu estava querendo só ajudar. É porque as pessoas distorcem o que eu disse. Deixa aspas abertas uma semana. Isso aqui eu não estou dizendo de agora. Eu estou dizendo desde 2010. Tem centenas de vezes gravado. Se você quiser ouvir por aí, vai ter a mesma coisa. Tanto faz ser aqui, em qualquer outra nação. A ação é a mesma, as palavras são as mesmas. Terceira arma, a mais cruel, a que mais destrói uma igreja, é uma arma que nós chamamos arma de manipulação. Vou pedir a um dos varões, me traz 2 cadeiras dessa, querido, por favor. Te agradeço, tá? Eu sempre uso essa imagem, essa figura, porque ajuda a fixar no entendimento, na compreensão do que nós... Na manipulação, olhe para cá, por favor. Jezabel, ou seja, essas ações precisam provocar uma distância entre o corpo e a cabeça, entre a igreja e os pastores, de maneira que a igreja rejeite tanto a liderança, o corpo rejeite tanto a cabeça, que deseja uma nova cabeça sobre o corpo. É quando Jezabel vai trabalhar para a igreja rejeitar o pastor e desejar um novo pastor sobre sua cabeça. Jezabel vai fazer isso por meio de manipulação. Como? Primeiro, por meio de vínculo de amizade, confiança.
Jezabel vai até aquelas pessoas que ela tem acesso, entenda. Jezabel, essas pessoas que estão sendo usadas por esta ação, deixa aspas abertas aí, irmã cadeira A, irmã cadeira B, crente, servo de Deus, né? As duas, pensa na igreja. Jezabel vai chegar à paz do Senhor, serva de Deus, tudo bem, minha irmã? Ah, se fosse eu que te liderasse nessa igreja, tu é uma bênção, mulher de Deus. Ah, tá uma bênção, graças a Deus. E aí Jezabel vai levando e trazendo a bendita fofoca. Mas irmã cadeira A, olha, você já prestou atenção que a irmã cadeira B não gosta de ti? Eu já observei. Ela, sempre que tu passa, eu vejo que ela torce o nariz. Lá no Ceará, deixa eu dizer uma expressão aqui. Quem sabe o que é aqui? É rabisaca. Vê se tem alguém aqui. Rabisaca. Não. Jogar as tranças. Não. Jogar as tranças eu acho que é Distrito Federal. Bora lá. Sabe quando uma mulher, lá no Ceará, chama rabisaca? O que é rabisaca? Quando a mulher olha para outra, que não gostou da figura, que joga o rosto, que vai a saia junto, isto é uma rabisaca. Vamos lá. Lá em Brasília chama jogar as tranças. Né? Joga que... Mas, irmã cadeira, eu já vi que quando tu olha para ela, ela dá uma rabisaca. Ela joga as tranças, ela não gosta de você. E vai levando e trazendo. Não, eu não quero ter problema com ninguém, não, eu vou te ajudar. Eu vou orar, vou conversar com ela. Tu me ajuda? Não, ajudo. Ah, eu não gosto de ter diferença com ninguém. Vem aqui na irmã cadeira B. Irmã cadeira B, Deus me revelou que a irmã cadeira A não gosta de você. Aí solta a profecia. Eis que eu estou derrubando por terra essa barreira. E as duas, e leva e traz. E as duas que nunca foram inimigas, agora fazem as pazes. E agora as duas devem favores a Jezabel. Por quê? Porque Jezabel não dá murro em ponta de faca. Ou seja, vai ter um momento que vai precisar disso. O que é uma fofoca, irmãos? Ou por que existe fofoca no meio de igreja? Por que existe crente que se atreve a falar mal de um servo ou de um filho de Deus? Ou crentes que cometem a loucura de falar mal contra líderes do reino de Deus? Olha para quem está do seu lado e fala assim, sabe por que existe fofoqueiro? Não, fala aí, diga aí, sabe por que existe fofoqueiro? Porque tem quem escute o fofoqueiro. Porque se não ouvissem o fofoqueiro, ele ia morrer de língua seca e não ia conseguir falar uma fofoca para ninguém. Como é que é? É isso mesmo. Olhe bastante aqui para mim, por favor. A pior loucura que você pode cometer na sua vida, a pior de todas, é permitir na sua casa, na sua presença, que falem mal de pastores, que falem mal de líderes na sua presença. Não cometa essa loucura. Pastor, e se ele tiver caído, mesmo que ele esteja caído, não cometa essa loucura na sua vida. E eu te provo biblicamente isso. A pior loucura que você pode fazer na sua vida é abrir a sua boca para falar mal de um pastor. Ele pode estar na lama. Epístola de Judas, versículo 9, não tem divisão de capítulo, é só o versículo de número 9. Me disseram até que teve uma novela, se eu não me engano, da Record, aí, um tempo atrás, que Moisés morreu, e aí Miguel foi disputar o corpo de Moisés com Satanás, e teve uma briga, e a briga foi feia. Não teve briga nenhuma não, irmão. O céu tem princípio, o mundo espiritual é regido por princípio. Epístola de Judas, versículo 9, está escrito: quando o arcanjo Miguel foi disputar o corpo de Moisés com Satanás, o arcanjo Miguel não ousou, não teve a ousadia, não se atreveu, não ousou pronunciar juízo infamatório. Ele não teve coragem de dizer nem que o diabo era feio. O arcanjo Miguel. Está escrito. Quando o arcanjo Miguel foi disputar o corpo de Moisés com Satanás, não ousou pronunciar juízo infamatório contra Satanás, mas disse: o Senhor te repreenda. Veja bem, por que o arcanjo Miguel não teve coragem de dizer nem que o diabo era feio? Não, mas ele puxou a espada. Não puxou não.
Não teve briga nenhuma, não. Olhe para cá, por favor. Existem anjos, olhe para cá, arcanjo, serafim, querubins. Eu não vou entrar nesse assunto aqui profundamente, não, só pontuar isso. Miguel é de que classe de anjo? Arcanjo Miguel, está escrito, não é assim? Diga comigo, arcanjo. Satanás é de que classe de anjo? Ele era um querubim, está escrito, querubim ungido. Ele era ministro de louvor no céu, caminhava sobre brasa viva diante do altar do Senhor, capitão da guarda lá do céu. A coroa da criação, de tudo que foi criado, mais glorioso no céu era ele. Querubim, Miguel, arcanjo. Ok. Voltou. Ok. Obrigado, pastor. Vamos lá. Miguel é um arcanjo, um anjo de guerra. Fala para o seu irmão, dá uma dica para ele. Da próxima vez, você estiver num ambiente e alguém disser assim, Miguel está aqui. Fala para o seu irmão, diga, ei, te joga debaixo das cadeiras, vai para um canto de parede, porque o trem vai ser feio. Miguel não vem com bandeja não, meu filho, não é uma chave, não. Ele puxa uma espada e sai para matar quem tiver pela frente. É um de guerra. Quando Daniel estava orando, e chega o anjo Gabriel, depois de 21 dias, o anjo Gabriel chega para ele e diz, olha, desde o primeiro dia, no primeiro momento da tua oração, mas peraí, ele foi enviado no primeiro dia, no primeiro momento da oração, e veio chegar 21 dias depois, foi que houve. Aí ele diz, o príncipe da Pérsia, um principado, se opôs a mim. Ele não é de guerra, Gabriel é um mensageiro, ficou lá. Aí depois de 21 dias ele pede ajuda dos universitários. Quem foi? Miguel. Chegou, não teve nem brincadeira, acabou a conversa, pronto, acabou-se. E lá o anjo Gabriel dá lá o recado de resposta lá para o profeta Daniel. Arcanjo Miguel, Satanás, querubim ungido. Ah, pastor, mas ele caiu. Só que tem uma coisinha na Bíblia linda demais. Os dons e a vocação são irrevogáveis. O que Deus entrega espiritualmente é irrevogável. Olhe para cá, por favor. O arcanjo Miguel não ousou, porque seria de baixo para cima, pronunciar juízo infamatório contra Satanás. Mantenha os olhos aqui. Mas o que foi que ele disse? O Senhor te repreenda, porque tem que ser de cima para baixo. O Senhor, aquele que é mais alto do que tu, te repreenda. Jamais cometa a loucura de abrir a sua boca e falar mal de um líder do reino de Deus, ainda que ele esteja caído. Não cometa essa loucura. Isso é muito grave. Olha aí para quem está do seu lado e pergunte, tentação é pecado? Tentação é pecado, irmão? Não, Jesus foi tentado. Foi. Pecou? Não, diga comigo, tentação não é pecado. Ser tentado não é pecado. Nós já começamos, vamos terminar. Olha aí para o irmão e fala para ele, ei, não, mas agora você vai impostar a voz, tá? Você vai fazer a voz aí. Olha para quem está do seu lado e diga, olha para mim. Não, mas fala que nem profeta que está com uns 3 dias que não come direito, está meio bravo. É. Olha para ele e diga, olha para mim aí. Diga, da próxima vez que você presenciar alguém dizendo assim, agora imposta a voz, eu não obedeço pastor, eu só obedeço Jesus. Fala aí, se a sua mão não fechar e coçar para você enfiar no comedor de rapadura dessa criatura, você não é crente. Como é que é? Isso mesmo que você ouviu. Tem gente que bate no peito. Eu não obedeço pastor. Eu só obedeço Jesus. Para cima de Moá.
Lá no Ceará a gente diz assim, chupa aqui para ver se sai leite. Se você está dizendo para mim que não obedece seu pastor que você está vendo, você vai querer que eu acredite que você obedece a Jesus que você não está vendo? Para cima de Moá? Nunca. Sabe quando é nunca? Nunca. Pastor, mas não diga isso. Só se sinta tentado. Pastor, mas mandar dar um soco na boca. Bíblia, meu irmão, você não lê não? A Bíblia está aí. Atos dos Apóstolos. Apóstolo Paulo. Olha para um homem, o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, olha para o homem e diz, tu é um sepulcro caiado, está escrito. O homem que estava do lado dele deu um soco na boca de Paulo. E diz, tu fala assim contra o sumo sacerdote. Ô meu irmão, me perdoa, eu não sabia que era o sumo sacerdote, porque está escrito que não falarás mal contra o príncipe do teu povo. Ah, pastor, é porque eu ando muito vendo o WhatsApp, eu não tenho tido muito tempo para a Bíblia, eu não li essa parte. Por aí. Não deu soco, mas se você não se sentir tentado, eu não obedeço, pastor. Presta atenção, um dia lá estou eu, deitado, rosto no chão. Tem uma música da Heloísa, que a Heloísa que aqui ficou mais famosa com a Heloísa cantando. Quero te amar mais, Senhor, quero te amar mais, Senhor, quero te amar mais, Senhor. E lá estou eu. Quero te amar mais, Senhor, chorando. Aí ele vem e pergunta, como é que tu vai me amar mais? Pergunta, como que eu vou te amar mais? Porque Deus, eu já falei para ele, Senhor, se o Senhor não sabe brincar, não brinco, porque... Ele vem e faz, como tu vai me amar mais? Eu digo, boa pergunta, como que eu vou amar mais o Senhor? Aí ele falou assim, no meu espírito, ele testificou assim, a mim é impossível amar mais vocês do que eu já amei. Mas a vocês é possível amar mais do que você me ama hoje. E eu perguntei como eu posso te amar mais. E ele falou assim, amando mais as pessoas. Quanto mais você ama as pessoas, mais você estará amando a mim. Então escute essas 3 coisas que eu vou te dizer. Impossível amar a Deus sem amar pessoas. Impossível servir a Deus sem servir pessoas. Impossível obedecer a Deus sem obedecer pessoas. Impossível. Impossível. Irmãos, tem alguns anos que a gente compartilha essa palavra. Quando esse silêncio chega para mim, é o avivamento, o vento está começando a soprar. Esse silêncio daqui para domingo à noite vai aumentar bastante. Eu digo que é faca entrando na bananeira e a gente ainda pega no cabo assim e torce, que é para ela produzir o efeito direitinho. Sabe o que é uma fofoca? Todas as vezes que alguém leva a uma outra pessoa um problema que esta outra pessoa não pode resolver, isto é fazer uma fofoca. Quando você leva um problema para quem não pode resolver ou não vai conduzir para quem pode resolver. Vai levar, eu chamo isso de lamber ferida. Vai um lamber a ferida do outro. Aí chega lá, ai, eu estou me sentindo tão ofendido. Eu fiquei tão ofendido, eu fiquei tão triste. Ainda tem crente vivendo na época que fica triste, que se ofende. Pergunte aí para quem está do seu lado, fala assim, a cruz foi para viver ou para lhe matar? Fala assim, você já passou pela cruz ou não? Passou mesmo? Ah, irmão, eu queria 5 horas para nós falar sobre isso aqui. Como assim, pastor? Pergunte aí para quem está do seu lado. Morto sente alguma coisa? Morto tem vontade? Morto tem querer? E por que os crentes andam sentindo tanta coisa e querendo tanta coisa? Simplesmente porque não morreu ainda, meu filho. Vivinho da Silva. A cruz é para lhe matar. Você tem que morrer nela. Mas morrer mesmo, ficar mais nada. Não, mas é porque eu queria ser você, aquela pessoa que você queria ser, morreu na cruz, você vai ser agora o que Jesus disser depois da cruz. E aí acabou essa conversa. Mas vamos lá.
Quando alguém leva o problema para quem não pode resolver, isso é fazer uma fofoca. Quando leva o problema para quem pode resolver, não é fazer fofoca não. Mas o problema não é meu. Eu estou vendo uma confusão acolá, eu posso levar para o pastor? Você deve. Mas se eu for levar para o pastor, estou fazendo fofoca. Não, você está levando para quem pode resolver. Isso é estabelecer o princípio da autoridade. Mas não tem nada a ver comigo. Tem sim, porque você é corpo. Tem crente que acha que o pastor tem bola de cristal. Tudo da China. As bolas de cristal do pastor. Vem tudo da China. Funciona um dia, já queima. Chega uma irmã, tem uma irmã lá na igreja, ela é uma anciã, uma viúva, a gente procura cuidar dela, irmã Alice. Como se deve cuidar das viúvas? Como a Bíblia manda a gente cuidar das viúvas. A irmã Alice é uma pessoa difícil. Você tem uma noção de como a irmã Alice é difícil? No aniversário dela, minha esposa, junto com as irmãs da igreja, organizaram uma sala lá na igreja, decoraram, salgado, bolo, não sei o quê, refrigerante, presentes, uma festa surpresa. Foram buscar a irmã Alice. Quando a irmã Alice chegou, que abriram a porta, ela ficou com raiva, porque ninguém contou daquela festa para ela e foi embora. Mas ela foi embora de verdade, ela não voltou. Ela é difícil. E ela foi embora e pronto. E as irmãs comeram, cantaram parabéns sem ela lá, oraram por ela sem ela estar lá, e ela foi embora, porque ela ficou com raiva que ninguém contou da festa para ela. Eu estou descendo, tinha acabado de ministrar. Tem um casal lá da igreja, trouxe um casal de visitantes, queria conversar comigo depois do culto, queria me cumprimentar, queria me ver. E aqui quando eu termino, que eu desço, que eu estou com aquele casal da igreja, e o casal visitante vindo pela primeira vez, chega a irmã falando alto: pastor, como é que o senhor faz uma coisa dessa? Eu sem saber o que foi que aconteceu. Aí ela foi e disse assim, eu disse: o que foi, irmã Alice? Pastor, eu estou há quase 10 dias, pastor, que eu fiquei doente, o senhor não foi na minha casa. E o casal visitante querendo botar a cara no chão e morrer ali mesmo. E o da igreja então, o que a maioria dos pastores ia fazer? Os pastores iam fazer? Ô irmã, me perdoa, eu ando tão atarefado. Como é que é a conversa? Do jeito que ela foi falando: pastor, como é que o senhor faz um negócio desse? O que foi, minha irmã? Eu estou há quase 10 dias doente na minha casa, o senhor não foi me ver. Eu digo: eu não acredito que a senhora fez uma coisa dessa. Falando nesse tom de voz. Ela disse: o que foi que eu fiz, pastor? Há tantos anos que eu ensino a senhora e essa igreja o que diz a Bíblia. E a Bíblia diz que se alguém tiver doente, mande chamar os presbíteros. A senhora ficou 10 dias na sua casa, não mandou me chamar, e não mandou os presbíteros mandou chamar os presbíteros da igreja. Eu não acredito que a senhora fez um negócio desse, não. Tantos anos que eu lhe ensino. Eu sou pastor, me perdoe. Perdoa, mas não se repita mais não. Irmãos, para mim é o seguinte: novo convertido lá na igreja, cuidado, atenção, paciência, amor. Crente velho na igreja, está escrito: para o insensato é vara. Está escrito: o pau quebra para valer. Eu não faço nenhenhé com milindre de ninguém. Ou você cresce ou você cresce. Um dia chegou um para conversar, ele com a esposa junto. Estava semana que eu estava vendo ele por acolá. Eu digo: sim, eu estou te vendo. 200 anos de crente. Pastor, posso ir na sua casa conversar com o senhor? Pode. Aí eu estava na minha casa, eu tinha recebido um grupo que estava indo para a base missionária. Depois eu falo sobre esse trabalho que nós temos lá no sertão, a base missionária, onde nós implantamos igreja, somente onde não tem igreja, em áreas isoladas do sertão. Temos um trabalho lindo que Deus tem feito lá. Tremendo. E temos doado poços para regiões sem água lá do sertão, na maior seca da história desde 2012. E eu estava com um grupo de irmãos que eles eram de São José do Rio Preto, estavam lá na minha casa, e eu não fui para escritório, fiquei na sala, fiquei com eles, e o casal chegou, eu digo: sente aqui. Eu disse: não, pastor, eu queria conversar em particular. Eu digo: não, vamos conversar aqui na frente dele mesmo, pode ficar aqui. E os outros constrangidos, eu digo: não, vocês fiquem aqui, pode ficar aqui. Eu já conhecia eles, os de São José do Rio Preto. O casal não conhecia, eu já tinha conhecimento, conhecia eles há alguns anos. Eu digo: fica aqui na sala.
Não, pastor, é assim, pastor. Fale, rapaz. Eu tenho notado que você está meio diferente, eu quero lhe ouvir. Ele disse, então, pastor. Sabe o que é, pastor? Eu estou com saudade daquele pastor da igreja pequena. Eu disse, certo. Daquele tempo, o senhor tinha mais atenção para a gente, gastava mais tempo com a gente. Eu deixando ele falar. Eu digo, pode falar. Quando ele terminou de falar, eu digo, tem mais alguma coisa a dizer? Não. Certeza que quando eu começar a falar, não quero que você interrompa, não. Não, pode falar. Ok. Você não está com saudade de pastor de igreja pequena? Perdão, irmãos. Não era isso, não. A palavra era outra. Pareceu outra coisa, mas não era. Pareceu outra coisa, de fato. Diz para ele, você não está com saudade do pastor da igreja pequena por causa da minha ausência. Você está com saudade do pastor da igreja pequena porque você era novo convertido. E eu carregava você no colo como se deve carregar um novo convertido. Só que agora você já devia estar maduro, mas eu estou vendo que você continua imaturo. O problema não é a minha ausência, o problema é a sua imaturidade. É por causa disso que você anda triste. É porque você não amadureceu. Não é por causa de eu não te carregar mais no braço. Porque eu carreguei no braço quando você era pequeno, rapaz. Agora você é que era para estar carregando outras pessoas no braço. Quando eu terminei de falar, ele quase não para mais de chorar. Ele disse, é mesmo, pastor. Foi uma conversa. E por causa desta uma conversa, nunca mais precisou ter uma segunda. O problema, irmãos, é que os crentes não amadurecem. Por que que Jezabel encontra espaço dentro de uma igreja? Porque as pessoas veem os problemas acontecendo, ficam de lado e dizem assim, eu quero ver se o pastor não vai fazer nada, eu quero ver se a liderança não vai fazer nada, e as pessoas não se posicionam. Fale para quem está do seu lado e diga assim, ei, tem um tempo que você vai caminhar como criança. Mas depois de uns anos, andar de fralda na rua é feio, viu? E tem crente que tem 50 anos, quer andar de fralda e uma chupeta na boca. Precisa amadurecer, meu irmão. Ter maturidade para saber ouvir. Nós estamos vivendo um tempo de crente, sabe que é de vidro, se quebra com qualquer coisa. Por que que Jezabel consegue achar espaço? Porque encontra quem dê ouvido ao fofoqueiro, encontra quem aceite falar mal do seu líder, do seu pastor, encontra quem tenha disposição para isso. É a pior loucura que alguém pode cometer. Jezabel consegue manipular, vamos lá, para a gente concluir. Chega alguém que ficou sem vir à igreja, alguns dias, Jezabel vai lá, sentindo sua falta na igreja, deixa aspas abertas. Eu estava doente, mas me diz uma coisa, o pastor já veio aqui? Não, o pastor não veio aqui. Mas se você tivesse um dízimo alto na igreja, o pastor vinha aqui e até fazer uma vigília na cabeceira da sua cama. Vai alegar falta de interesse pela sua alma. Você procura alguém da liderança, usado por Jezabel, que estão ali próximo à liderança, aquelas pessoas que ocupam posições próximas à liderança. Ei, eu estou precisando falar com o pastor, com a pastora. Quem? Procura o pastor, não. Ele já vive tão ocupado, procura ele não, deixa que eu te ajudo. Uma vez, 2 vezes, 10 vezes. Agora imagine, você congrega numa igreja, 20 vezes você procurou seu pastor, e a única coisa que você tem para ouvir é, o pastor não tem tempo para você não. Jezabel vai alegar falta de interesse pela sua alma, falta de tempo para você. Ou às vezes alguém vai chegar e dizer, olha, eu preciso marcar um aconselhamento aí com o pastor para aconselhar meus filhos. Quem? O pastor? O pastor não cuida nem da casa dele, vai cuidar da casa dos outros. Jezabel vai alegar falta de tempo, falta de interesse pela sua alma. Jezabel vai alegar falta de condições morais
de continuar pastoreando sua família. Para quê? Para que o corpo rejeite a cabeça, de maneira que o corpo deseje uma nova cabeça sobre o corpo. É na arma da manipulação que as pessoas deixam de contribuir, que as pessoas deixam de participar. E Jezabel, quando o pastor libera uma palavra daqui, Jezabel vai lá e manipula e distorce. Está vendo o que ele disse? Viu o que ele falou? Olha, o que ele disse é porque ele estava querendo dizer aquilo e aquilo outro. Vai lá e arranca a semente que foi lançado para distorcer cada palavra que a liderança está liberando. Você já ouviu alguém dizer assim, por exemplo, uma mãe que uma filha, até ontem era uma bênção. De repente se engraçou ali de um rapaz e a mãe diz assim, meu Deus, essa menina virou a cabeça de uma hora para outra, parece que está enfeitiçada. Você já ouviu alguém dizer isso? Ou às vezes um irmão que era uma bênção na igreja, de repente se acompanhou de alguém e de repente a cabeça daquele crente virou e você não consegue nem se aproximar dele mais e ele agora está influenciado lá por aquele rebelde. Por que isso acontece, irmão? Tem um texto na palavra de Deus que diz assim, os pecados de rebelião são como pecado de feitiçaria. Em outra tradução só diz diretamente, a rebelião é feitiçaria. Ou seja, o rebelde domina por encantamento. Por isso é tão difícil tirar alguém das garras do rebelde. Alguém que ontem estava uma bênção, se acompanhou de alguém que é rebelde, e a influência que aquela pessoa começou a exercer, virou a cabeça do outro repentinamente. É o mesmo poder do encantamento, é isso que a Bíblia está dizendo. Domina por encantamento. Existe uma última arma, que nós chamamos de rebeldia para a morte, que é o que antecede a tentativa de divisão ou de tomada de uma igreja. Nesse período da manipulação, é quando o pastor tenta o primeiro confronto, tenta confrontar. Só que a maioria das vezes o pastor tenta confrontar essas ações em gabinete. Às vezes na intenção de preservar ainda aquelas pessoas, mesmo sendo usada por aquela ação, mas o pastor quer preservar, não quer expor aquelas pessoas. E tenta conversar com essas pessoas em gabinete, numa conversa em casa, numa conversa, sabe, não pública. Sempre que isso ocorrer e o pastor tentar confrontar Jezabel em gabinete, ele sairá de lá como injusto, e Jezabel sairá de lá como vítima de um pastor tão injusto, que está perseguindo alguém que tem feito tanto pela igreja. Lembra da irmã cadeira A e da irmã cadeira B? Lembra daquelas pessoas que disseram, ei, eu estou aqui nessa igreja desde diante de você. Lembra de todas as pessoas a quem Jezabel foi? É nessa hora que Jezabel vai a estas pessoas, quando o pastor tentar confrontá-la, para que estas pessoas se levantem em sua defesa e marchem contra o seu pastor, acreditando que estarão fazendo isso para o melhor do reino de Deus. Fiquem de pé, por favor. Nessa última arma, é quando é uma pressão tão grande sobre a vida dos pastores, que ocorrem muitos casos de infarto, AVC. Muitas pessoas estão saindo da igreja, é uma opressão sobre a igreja, que às vezes, quando vai chegando a hora das pessoas chegar aí para o culto, elas passam mal, elas se sentem mal, parece que tem uma nuvem densa sobre a igreja. Esse é o período que antecede a tentativa de divisão da igreja. Tem um período que são de 2 meses, e nas últimas 2 semanas Jezabel está reunindo grupos de pessoas. Não estou me referindo a células, não é isso. Eu estou dando pausa porque eu tenho que ir pegando partes das horas que não teremos, para a gente juntar coisas importantes, tá? Então, nesse momento, quando Jezabel está antevendo a tentativa de divisão, é quando ela começa a reunir com um pequeno grupo de pessoas de casa em casa, aquelas pessoas que Jezabel manipula. E aí vai soltando, olha, eu estou conversando com vocês, mas é só para que vocês orem. Está para estourar uma bomba na igreja. Vai a um, vai a outro e vai a outro. Olha, Deus vai balançar a árvore. Só vai ficar o dele. Deus disse que vai peneirar. E vai soltando aquelas frases. Está para acontecer algo na igreja, mas quando acontecer eu quero que vocês entendam a minha posição. Eu quero o melhor para o reino.
E vai soltando. Olha, quando isso acontecer, eu quero que vocês entendam o meu posicionamento. E eu vou falar para vocês, mas é só para que vocês orem. Aí solta. Ou o pastor está roubando, ou o pastor está adulterando, ou coisas desse tipo. Mas é só para que vocês orem. Vai a um, vai a outro, e vai a outro, até que entre eles vai ficando: ei, essa igreja é de Deus, essa obra é de Deus, isso não pode ficar assim, essa igreja não pode acabar, essa obra não pode acabar. Vão até Jezabel: ei, você não pode deixar que isso aconteça, você precisa fazer alguma coisa. O que você decidir, nós vamos te apoiar. Nessa hora, Jezabel marcha, ou tenta expulsar o pastor. Às vezes consegue, às vezes não. Ou tenta sair levando um número de pessoas. Normalmente com aquele argumento: eu vou sair, mas é só eu. E quando sai levando um número de pessoas, às vezes consegue, às vezes não. Mas quando consegue levar um grupo de pessoas, a ação não acaba aí. Por várias semanas, Jezabel vai enviar pessoas nas esquinas, próximo àquele prédio, para abordar aqueles que ainda ficaram, na tentativa de tirar mais gente, saber como é que está lá na igreja, quem ficou, quem não saiu, quem vai sair. E às vezes essa ação ainda deixa pessoas lá dentro, na tentativa de tirar mais gente, e manter informados os que saíram sobre o que está acontecendo dentro daquela igreja. Eu sei onde eu estou, em nome de quem eu estou falando, e eu sei o que eu estou dizendo. Aquelas pessoas que estão próximas aos prédios, nas esquinas, abordando os que saem dos cultos, eles estão possessos de demônios. Possesso de demônios. Esta ação, quando o Senhor falou conosco naquela madrugada de março, domingo pela manhã nós vamos entender isso, e essa é a parte mais importante. Como exterminar essa ação? A resposta a essa pergunta leva pelo menos 1 hora. Então, faremos isso na primeira parte da manhã do domingo, amém? Como exterminar essa ação de dentro de uma igreja. Nós vamos entender uma pergunta que o Senhor me fez, ele falou assim: tu sabe o que representa Acabe? Eu disse: não. Ele disse: Acabe representa a renúncia ao exercício da autoridade na altura da revelação recebida. Eu falei: hã? E domingo pela manhã nós vamos entender isso. O que representa Acabe, para nós entendermos como exterminar essa ação. Quantos aqui creem que tem um chamado de Deus? Domingo pela manhã nós vamos entender num nível muito profundo sobre esse teu chamado. Amém? Jezabel só tem uma maneira: ela precisa ser morta, atropelada. Estende a mão na direção do seu pastor. Diga comigo: pastor. Fala mais alto: pastor. Atropela, passa por cima, arrebenta. Nós vamos entender como fazer isso domingo pela manhã. Pastor, vem aqui por gentileza. Janaína, pastora, por favor, vem para cá. Fica aqui ao lado da sua esposa. Queridos, olha para mim um instante. Pode ficar de frente para eles, pastor. Olha aqui para mim. Me dê mais uns minutos, tá? Eu entendo em Deus que eu estou extrapolando o horário. Eu sei disso. Agora eu entendo. Quando eu digo agora, desde quando eu comecei a ministrar. Eu entendo no meu espírito por que o Senhor quis nos trazer. Eu entendo por que eu deixei de estar lá com o único final de semana que eu ia ter daqui até junho, com a minha esposa e com meus filhos. Mas eu vejo um amor de Deus muito grande por essa igreja, por esse povo. E eu vi uma ação maligna terrível aqui dentro, irmãos. Terrível contra esse povo, contra essa igreja. Mas eu sei onde nós estamos e eu sei quem está trabalhando. E a única coisa que nós fazemos é adorar aquele que trabalha. E ele trabalha, irmãos. Ele ama a igreja dele. Eu gostaria que você ficasse de frente para alguém só para fazer um exercício. Pode ser qualquer pessoa que está aí do seu lado. Vira para o lado. Olha para essa pessoa e fala assim: ei, me perdoa. Você está certo. Eu estava errado. A culpa é minha. Você está certo. Me perdoa. Fala assim: eu preciso te obedecer. Eu preciso te honrar. Eu preciso que a minha obediência te honre. Fala assim: você está certo. Eu estava errado. Me perdoa. Olha para mim.
Agora vocês viram aqui para frente. Antes de sair, vocês vão fazer uma coisa. E eu preciso avisar sobre outra que eles não sabem. Isso aqui não está no que eles assistiram. No domingo à noite, eu preciso falar agora porque nós só teremos tempo domingo pela manhã juntos. Domingo à noite, eu gostaria que vocês honrassem seus pastores. Como assim, pastor? Você está por ouvir, porque eu sei que o pastor se constrange nessas horas quando escuta isso. Fica quieto. Como assim? Olhe para mim. Existem coisas que têm preço. Existem coisas que têm valor. Algumas coisas de preço podem ter valor, mas o que tem valor não tem preço. Pastorear não é algo de preço, é algo de valor. Não tem preço. Nem todo o dinheiro do mundo pagaria um pastor. Por que eu nunca cobro para pregar? Nenhuma igreja teria dinheiro suficiente, ué. É verdade, irmão. Porque não é algo de preço, é algo de valor. Eu nunca coloco no púlpito da igreja que eu pastorei alguém que cobre. Se eu convido, eu vou honrar com o melhor que eu puder. Mas se cobrar, não sobe, porque quem cobra só vale o que cobra. Quem serve a Deus por dinheiro vai servir o diabo, é só ele fazer uma proposta maior. Então, pastorear não é algo de preço, é algo de valor. Então, eu gostaria que você honrasse seus pastores, domingo à noite, com algo que seja de valor para você. De valor. Valor. E eu sempre falo isso, e hoje eu entendo que eu preciso, faço isso há alguns anos, e eu preciso dar dois conselhos, um aos pastores e um à igreja. Aos pastores, eu não permito que vocês liberem para a igreja como instituição qualquer coisa que vocês receberam, é para casa sacerdotal. Vocês poderão até ofertar na vida de alguém, de um irmão, mas não a igreja instituição, porque eu conheço coração de pastor e eu sei como é que é o negócio. Amém? Vocês sentem paz sobre o que eu estou dizendo? E para a igreja eu dou o seguinte conselho. Às vezes Deus pede algo que é algo móvel ou imóvel. E sendo casados, conversem os dois. Nunca um pode decidir sozinho. Se isso acontecer, você entende o que eu estou lhe dizendo? Pastor, quando que a gente sabe que é de Deus? Pode até arrancar pedaços, o sangue dá no meio da canela, mas você fica em paz. Você entende? Você sente paz sobre o que eu estou dizendo? Então, domingo à noite eu gostaria que você honrasse seus pastores. Dito isso, quem fez o exercício aí de você está certo, eu estou errado, quem fez o exercício? Antes de você passar por aquela porta, eu quero te encorajar de você vir aqui olho no olho. Pastor, o senhor estava certo, eu estava errado. Eu creio nesse evangelho. Num evangelho com atitude de fato, real, verdadeira. Eu gostaria que você, antes de sair, viesse aqui ter esse tempo com seu pastor. Aqui eu encerro. Agora é com você. Pastor, se eu for aí à frente, vamos chamar de babão, de puxa-saco. Você está no lucro. Ao meu Senhor chamaram de endemoniado. E disseram que ele expulsava demônio por Beelzebu. Chamar eu ou você de puxa-saco, nós estamos no lucro. Não fica preocupado, não. E nem espere os outros sair, não. Pode vir fazer a muvuca aqui mesmo. É de crente esse negócio. Sai do teu lugar e vem falar com o teu pastor, com a tua pastora. Vai no teu líder depois. Sabe, pode sair. Bate no peito aqui, pastor, o senhor estava certo, eu estava errado. Viu? Me perdoa. Tenha o tempo, libere a palavra que você quiser. Não sei se pode por causa do horário, mas se tiver aí o pessoal só do teclado, pelo menos quiser, fica à vontade. Mas se não, não tem nenhum problema. Fiquem livres. Quais os filhos cujos pais estão presentes? Tem filhos aqui cujo pai está presente aqui, seu pai ou sua mãe? Os filhos venham aqui rapidamente, por favor. Fiquem aqui à minha esquerda. Os filhos cujos pais estão presentes. Filho grande, pequeno, casado, solteiro, não importa. Se seu pai ou sua mãe está aqui, eu gostaria que você viesse aqui à minha esquerda, por favor. Por gentileza. Os filhos venham aqui. O que eu tenho a dizer para vocês é muito importante. Muito importante. No domingo à noite, isso vale para os jovens, para todos, para quem tem pai vivo.
Domingo à noite eu vou explicar isso, que eu vou dizer agora. Todas as vezes que vocês desonraram seu pai ou sua mãe, todas as vezes que você desonrou seu pai ou sua mãe, você já encurtou a sua vida. E você já vai morrer antes do que deveria, por causa da desonra. Todas as vezes que você desonrou seu pai ou sua mãe, você encurtou tempo da sua vida e você não pode mais recuperar esse tempo que você perdeu pela desonra. Você já vai morrer antes do que deveria morrer por causa dessa desonra. Domingo à noite eu te explico isso. Você não pode mais recuperar o tempo que você perdeu pela desonra. Eu te explico, eu te mostro isso biblicamente, antropologicamente, domingo à noite. Então, aos filhos que estão aqui, eu quero dizer uma palavra e também aos pais. Aos filhos, gostaria que vocês fossem aos seus pais. Seu pai e sua mãe, olhasse nos olhos, não ficasse calado. Fale, é muito importante que você fale. Diga para o seu pai e para a sua mãe, eu vou te honrar. Me perdoa pelas vezes que eu te desonrei. Não é só desobedeci, tá? Me perdoa pelas vezes que eu te desonrei. Eu vou te honrar. Me perdoa. Você vai falar para o seu pai e para a sua mãe. Não esteja calado não, isso não é vergonhoso. Isso é muito honroso, essa atitude. Muito honrosa. Chega para o seu pai e para a sua mãe e fala, pai, mãe, me perdoa pelas vezes que eu te desonrei. Pai, mãe, quando os seus filhos chegarem aí, imponha as mãos sobre eles e profetize, libere palavras. Ainda que seja uma criança, fale como será o casamento dele, os filhos dele, quem eles serão em Deus. Libere palavras sobre os seus filhos. Você é a maior autoridade na face da terra sobre eles. E o céu respeita a legalidade que você tem sobre eles. Vão até seus pais, seu pai ou sua mãe. Se você que está com o celular aqui quiser ligar para o seu pai e para a sua mãe, eu também deixo você fazer isso. Como assim, pastor? Você não estende a conversa não. Pai, me perdoa pelas vezes que eu te desonrei. Eu quero só dizer para o Senhor que eu vou te honrar. Mesmo quando o Senhor não estiver mais nessa terra, eu vou honrar teu nome. Aos filhos que estão aqui presentes, eu nunca dou o direito de vocês fazerem isso de pé diante dos seus pais. Vocês vão chegar no lugar mais honroso que vocês podem alcançar, que é ajoelhado ao pé do seu pai e da sua mãe. Eu não dou a vocês o direito de falar isso. Saia do seu lugar aqui, vá no pé do seu pai ou da sua mãe e se ajoelhe. Isso é honroso. E não se ajoelhe calado. Pai, mãe, quando seu filho chegar aí, encoraje ele a se ajoelhar. Não segura ele para ele não, deixa ele se ajoelhar. Se ajoelhe, é honroso, se ajoelhe aí, é seu lugar. Olhe para o seu pai e olhe para a sua mãe e fala para ele, fala para ela, me perdoa pelas vezes que eu te desonrei. Eu vou te honrar, eu vou honrar teu nome, eu vou honrar tua casa, eu vou te honrar. Fale, verbalize, fale. E você que é pai ou mãe, profetiza, libera uma palavra sobre a vida dos seus filhos. Faça isso.